Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Nesta segunda-feira, dia 2 de março, celebremos em comunhão com toda a igreja a segunda semana da Quaresma. E o evangelho de nossa meditação está em Lucas, capítulo 6, versículos 36 a 38. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. Sejam misericordiosos, como também o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e serão dados a vocês. Colocarão no braço de vocês uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, porque a mesma medida que vocês usarem para os outros será usada para vocês. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, veja que hoje o Evangelho nos mostra a medida, né? Se nós olharmos a medida, mas qual é a medida do amor? A gente tem medida para tudo? Qual é a medida do amor? Se nós olharmos hoje. Quanto pesa o amor? Nós olharmos aqui no Evangelho, a gente vai vendo nos Evangelhos que a gente vai seguindo, né? A gente vai comentando. Em Mateus capítulo 7, versículo 3, Jesus fala para nós do cisco, né? Tira o cisco do olho do irmão, mas não olha a trave que está no nosso. Olhamos o defeito do irmão, mas nós não olhamos o nosso, né? E hoje Jesus vai falar para nós, né? Do amor e da misericórdia, né? A mesma medida que nós julgarmos, nós também vamos ser julgados. A mesma medida que nós colocarmos no irmão, nós também será colocada para nós. E a gente faz um questionamento, né? Qual é a medida do amor? Quanto pesa o amor? Quanto vale o amor? Né? Se nós olharmos em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, Pedro questiona Jesus, né? Do perdão. Quantas vezes ele perdoa? 7 vezes? Aí Jesus olha para ele e fala assim, não somente 7, mas 70 vezes 7. Sempre. O perdão tem que ser sempre. Mas, queridos irmãos e irmãs, será que nós estamos levando este perdão? Será que nós estamos dando este perdão? Será que nós estamos levando este amor que a liturgia nos pede, que Jesus nos pede, quando falarmos aqui, né? Olha, a medida, ser misericordioso. Mas o que é o ser misericordioso? É olhar para o outro, olhar com compaixão ao outro, aquele que sofre, aquele que está perdido, aqueles que muitas vezes nem se encontram por si mesmo, que nós olhamos essa medida. Que nós tenhamos hoje, nesse início de semana, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa comunidade, que nós tenhamos mesmo esse olhar de carinho, de amor para com o outro, olhar para nós. Quando nós falamos assim, né, a medida, Jesus é questionado quando ele fala assim, né, devemos pagar imposto, né? Jesus, ele é questionado do imposto. Jesus, ele pede, então, ali uma moeda. Dá-me uma moeda. E a moeda está... O que tem a moeda? Aí eles falam assim, mas a figura é de César. Mas, meu irmão, a moeda, ela tem dois lados. A moeda, ela tem dois lados. Às vezes, ali naquele momento, Jesus queria dizer, dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Dê ao homem o que é do homem e dê a Deus o que é de Deus. Às vezes, muitas vezes, nós damos muitas vezes para o outro aquilo que é do homem, a raiva, a mágoa, com ingratidão. Esquecemos do outro lado, quando Deus olha para nós com amor de Pai.
Esquecemos do outro lado, quando Deus olha para nós com misericórdia, com amor, com carinho. O outro lado, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, é o lado da compaixão, é o lado do perdão, é o lado da partilha. Quantas e quantas coisas estão sobrando na nossa casa, no nosso caminho, e a gente prefere jogar fora do que dar para o irmão. Dar para o irmão com amor, com carinho, com gratidão. Esquecemos de dar gratidão. As nossas atitudes, muitas vezes, a gente começa a julgar muitos outros, e se olharmos para nós, as nossas atitudes são muitas vezes piores que os outros. Porque nós sabemos aquilo que nós devemos fazer. Nós sabemos aquilo que nós devemos dar ao outro. Às vezes até um tempo, o tempo do conversar, o tempo do ouvir o irmão. E esquecemos de dar o tempo de ouvir. Muitas vezes falamos dos nossos problemas, falamos do nosso problema, e esquecemos de ouvir o irmão. O irmão muitas vezes vem nos procurar para desabafar, para falar, para conversar, ter um momento de conversa, mas muitas vezes a gente fala. E esquece que o irmão veio desabafar conosco. Esquecemos de olhar para o irmão com compaixão, com amor, com compreensão, ser compreendido. O irmão, às vezes, que ele quer ser compreendido por nós. Ele quer entender aquilo que está acontecendo com ele. Mas muitas vezes nós não temos esse tempo para o irmão. Isso é amor. Por isso que Jesus vai falar para nós hoje. Jesus fala para nós hoje, né? Uma medida calcada, sacudida, transbordante. Porque da mesma medida que vocês usarem para os outros, serão medida nós também. Será medida para você também. Como que está a medida? Como que nós medimos o amor hoje? Como que está o seu coração para levar o amor hoje? No seu trabalho, na escola, no seu dia a dia, as pessoas que vocês vão encontrar pelo caminho, que nós encontramos pelo caminho, que nós levemos essa medida calcada, sacudida. E veja que o Evangelho ele vai falar para nós, né? Ser misericordioso para com o outro, porque o Pai também é misericordioso. Quantas e quantas vezes a gente erra. E somos sim, não vou falar não, que a gente às vezes é julgado mais pelos nossos erros do que pelos nossos acertos. Mas que nós devemos esse amor, devemos essa misericórdia, devemos essa compaixão, devemos isso que o Senhor nos pede hoje. Esquece, não fica julgando os outros não. Leve o amor, leve a compaixão. Há tantos lugares que a gente passa pelo caminho e vê aquelas pessoas sofridas. Se nós olharmos, né, os noticiários hoje, quantas pessoas que perderam tudo lá na chuva, no Rio de Janeiro, Minas Gerais. Que nós possamos ter compaixão, levar o amor, ter o nosso sentimento, assim como Jesus. Levar o sentimento àqueles que sofrem, aqueles que eles encontravam no caminho. Jesus até fala, né? Tenho compaixão deste povo. Que nós tenhamos compaixão, tenhamos amor. Que o nosso amor seja uma medida calcada, sacudida e transbordante. Que nós começamos a olhar o amor que Jesus primeiro coloca em nós. E esse amor que Ele coloca em nós transfere para o outro. No olhar, no carinho, no amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos e unidos em nome de um Deus que Ele é Pai, que Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, uma ótima semana e que nós possamos levar um amor sem medida àqueles que nós encontramos pelo caminho.